Boa noite, pessoal. Que mais é possível? Zumira falando que a classe facelift levou ela à classe dos cavalos, olha só, como pode melhorar ainda mais. É sobre isso, né? As classes do Access são incríveis e cada uma vai criar algo diferente. Não tem nenhuma classe igual, cada uma vai trabalhar uma energia, né? Ó, que o livro Sendo Você trabalha uma energia, os clubes do livro, né? Cada classe também tem alguma energia que é requerida para todos vocês. E como pode melhorar ainda mais tudo isso. Bora. Que bom. Na página 230, nós já vamos direto para uma ferramenta, né? Falando sobre o medo, né? Olha só que interessante. O Facelift também trabalha essa questão do medo de ser vista, medo de receber, principalmente, mas aqui ele fala como uma ferramenta que às vezes a gente confunde com o medo com uma excitação, como ele fala, né? E aí ele conta uma história aqui do próprio Gary Douglas, quando criança, que ficou muito, muito excitado para ir numa roda gigante, acho que é da história aqui que ele fala, e a mãe dele fala para ele, né? Gary, você não precisa ficar assim, não tenha medo, meu querido. E aí ele percebeu que ele não estava com medo, e sim muito excitado para andar no brinquedo, né? Então, quanto que a gente mal identifica, às vezes a gente achar que está com medo, só que na verdade a gente está muito excitado para aquilo. E a gente coloca a desculpa no medo, sabe? Percebe? Isso é uma mentira. Então, quando você vem chamando de medo, que na verdade é uma excitação que você mal identificou e mal aplicou, tudo que isso traz à tona e multiplicado, vamos agora destruir, descriar, por favor. Certo, errado, bem, mal, pode, poucos, assim, curtos, garotos, povo, as criações, bases e aléns. Mais uma vez, o medo é sempre uma mentira. O medo é um ponto de vista de outra pessoa ou é um ponto de vista implantado, destinado a não deixar você olhar para o que você realmente gostaria de olhar, que pode mudar a sua realidade. É destinado a não deixar que você olhe para você o que está por baixo do que está chamando de medo, que é onde você, o ser, realmente está. Então, eu só tenho uma aluna que ela não está aqui agora, mas assim, a Ju. Ju, se você estiver ouvindo, isso é para você. A Ju, ela tinha muito medo de fazer vídeo. Ela não fazia por nada, sabe? Assim, eu nem imaginaria a Ju fazendo vídeos. Não é você, tá, Ju? Tota, você faz super bem. É a Juliana aqui de Limeira. E aí, conforme ela foi fazendo os cursos, fazendo barras, fazendo processos corporais, isso foi dissolvendo, assim, do corpo dela e ela percebeu que era uma grande mentira. E agora ela tá fazendo vídeos, tá falando sobre o trabalho dela, né, se posicionando no Instagram, então isso é muito legal. O quanto a gente impede que as pessoas acessem a gente por medo, né? O medo do que as pessoas vão achar, medo de postar uma foto. E o quanto a gente poderia conectar se a gente tivesse mais disposto a ser visto, né? Mais pessoas chegando, disposto também a receber críticas, receber de tudo, de todos. Então, o medo pode ser também excitação que você mal identificou e mal aplicou. A maioria de nós, na realidade, fez isso. O medo e a excitação são fisiologicamente muito semelhantes. E a maioria das pessoas mal identifica essa maravilhosa energia da excitação, quando o nosso coração acelera, nossa respiração aumenta e tornando-se, de alguma forma, mais profundamente conscientes como medo. Então, percebem que o medo ele é uma mentira, ele é um dos implantes extratores, né? Ele faz parte aqui, ele tá aqui, ó, bem atrás da sua orelha, bem na banda de implantes. E é uma grande mentira que foi colocada em você para paralisar. Então, qual é o valor de você funcionar a partir da mentira de que você tem medo em vez da escolha? Tudo que isso traz à tona e multiplicado, vamos agora destruir, descriar, por favor? Sim. Certo, errado, bem, mal, pode, poucos, assim, curtos, garotos, povo, as criações, baselens. Qual é o valor de funcionar a partir da mentira de que você tem medo de escolher? Tudo que isso traz à tona, vamos destruir, descriar, por favor. Certo, errado, bem, mal, pode, poucos, assim, curtos, garotos, povo, as criações, bases e aléns. Qual é o valor de sempre ter medo em vez de total excitação da escolha e de escolher?
Tudo que isso traz à tona e multiplicado, vamos agora destruir e descriar, por favor. Certo, errado, bom e mal, pode pó, todos assim. Curtos, garotos, povo, as criações, bases e aléns. Quando você fica com medo, você afasta da escolha. Você já notou isso? Essa é a função dele. Fazer com que você pare de escolher e caminhar adiante. Então, assim, às vezes a gente está diante de coisas grandiosas na nossa vida, de coisas que realmente vão mudar, e a gente para exatamente assim, ai, mas e agora? Será que vai dar certo? Será que eu vou saber fazer as barras, Adriana? Será que tá certo? Será que tá errado? Só que assim, não tem certo e errado, né? Existe a disposição da gente escolher. Ninguém vai fazer algo mal se ser 2 centímetros para cima ou para baixo, né? O Gary fala sobre isso. Quanto mais a gente pratica, mais a gente fica sem esse medo. E medo faz parte dos implantes extratores. Então, eles estão aí para distrair vocês. Então, todos os implantes extratores, incluindo o medo, que está por baixo, através de todos os sítios ocultos, não ditos, não revelados, ocultos, invisíveis. Podemos destruir e descriar, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode pó, todos os 100, curtos, garotos, povo, as criações, bases e aléns. Você vai deixar que a pequena mentira limitante chamada medo vença? Quando você enfrenta o medo, você está disposto a fazer uma escolha diferente? Qualquer escolha diferente? Apresento aqui um processo de 3 passos para você eliminar o medo da sua vida. Olha que legal. Mas você tem que usá-lo quando o medo surgir, em vez de deixar que a mentira que você tem medo paralise você. Então, uma das funções dos implantes é a paralisação, tá? E o medo ele vai vir muito desse lugar de paralisar você nas suas ações, no que você vai querer desenvolver. Então, assim, vai fazer alguma coisa, surgiu um medo antes de você, né, fazer qualquer coisa, né, ou paralisar ou ir, você pergunta, né, a quem pertence isso? A quem pertence esse medo? Se ficar mais leve, não é seu, devolva ao remetente. Então, assim, eu tenho feito muitas classes aqui com os cavalos, né? Quem acompanha aqui sabe. E eu vou contar uma história até de Franciane Brás, que está aqui no nosso clube, que aconteceu com ela na classe do Fundamento. O que acontece? Fran, ela nem tá ouvindo, mas nós vamos focar nela. A Fran, tinha medo de cavalo. Ela falava, pelo menos, que tinha medo de cavalo, né? E aí, quando veio o medo, eu falei para ela, Fran, pergunta a quem pertence isso? Né? É verdade que esse medo realmente é seu? E ela falou, não, é da minha mãe. Né? Minha mãe tem muito medo de cavalo. E automaticamente ela, sem nenhuma situação, sem nenhum contato, falou que tinha medo. E a hora que ela foi perguntando, ela foi baixando as barreiras dela. E quem que foi mesmo a charmosa, né? Que ela é mesmo, né? Ai, senhor. Esqueci, a mula. A mula deu um abraço na Fran, e foi tão lindo. A mula e a outra também preta, meu Deus do céu, a Esparta. Veio as duas e deram um abraço na Fran, eu tenho até registrado a foto, coisa mais linda. E assim, a Fran percebeu e a partir daquele dia ela não tinha mais um medo, né, Fran? Você paralisava, você tremia seu corpo. Lembra que você ficou muito nervosa em entrar lá com os cavalos. E assim, é uma mentira, entendeu? A partir do momento que ela levou a consciência, será que é verdade que esse medo é meu, ou de outra coisa, ou de outra pessoa? Ela percebeu que não era isso. No caso dela, era o a quem pertencia isso mesmo. Mas às vezes a gente pode mal identificar, estar super excitado por alguma coisa e confundir com o medo. Então vai o 2 aqui, né? Pergunte: isso é medo ou é uma excitação? Se for excitação, então comemore, né? Estou tão excitado para fazer minha primeira sessão de barras, estou tão excitado para dar minha primeira classe, estou tão excitado para o meu primeiro emprego, enfim, né? Tem várias coisas que a gente mal identifica. E pode POC em todos os implantes tratores que criam o medo. Por que que pode POC em todos os implantes tratores? A gente viu, quem participou aqui o ano passado a gente fez chamada sobre implantes. E a gente sabe que eles estão instituídos na faixa de Möbius. Então, assim, começa com a raiva e ele vai indo, sabe?
numa fileira só. Então, um vai puxando o outro nos implantes. Como o medo faz parte, você tem que chamar por todos os implantes, porque um pode levar o outro. E aí você fica paralisado. Se você fizer, né, essas três coisas toda vez que o medo surgir, você terminará liberando dele. O medo é uma das desculpas e uma das razões justificativas contra o qual ninguém pode discutir. Como todas as outras pessoas também o consideram real, você pode dizer: não fiz isso porque estava com medo. E todos imediatamente dizem: ah, eu sei do que você está falando. E eles o usam como uma validação de que o medo é real em seus próprios mundos também. Então, assim, é você realmente enfrentar, né? Eu tinha muito medo de viajar sozinha, e o ano retrasado, eu também enfrentei esse medo, sabe? Eu sempre viajo com o neto, e aí eu falei, gente, eu preciso enfrentar, preciso ver o que vai dar. E eu fiz, acho que, 3 viagens sozinha, e foi muito grandioso, né? Tive uma experiência muito legal, assim, de ver que eu mesma estava fazendo as coisas, sabe? Então, acho que todo mundo tem que passar por essa experiência de viajar, dirigir. Então, você sempre foi bem cagona, assim, sabe? De fazer as coisas sozinha. E é isso, não é medo, é um implante. Pode POC em tudo isso. E se você estivesse disposto a ser alguma coisa completamente diferente? Quando eu ministro cursos, eu falo às pessoas sobre as coisas de que me meti, que não foram inteligentes e não foram brilhantes. Conto a elas sobre os lugares em que eu tive alguma coisa que era com medo e de alguma forma descobri uma maneira de mudar isso. Então, assim, se a gente levar para o Axis, imagina se o Gary Douglas, há 30 anos atrás, tivesse medo de compartilhar com as pessoas o que ele tinha canalizado, o que ele tinha descoberto, né, sobre as barras. A gente teria acessado isso? Não. Teria mudado a vida de milhares de pessoas pelo mundo? Também não. E ele deve ter tido medo. Ele compartilha, né? Com certeza. Porque se aí você vai ser louco, você vai ser criticado, né? Então, é isso. Então, você sabe que já é uma possibilidade diferente? Você vem tentando fingir que não é? Tudo que você vem fazendo para tentar fingir que você não é uma possibilidade diferente, que você pode existir além do medo, você destrói e descria para mim, por favor? Sim. Certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 100, curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. Então, medo, lembra que é sempre uma mentira, vai para as ferramentas. A quem pertence isso? Isso é medo ou uma excitação e pode POC em todos os implantes. A hora que aparecer qualquer coisa no seu mundo que te dê um medo, né? Seja medo da sua conta bancária, seja medo de um relacionamento, trabalho, enfim, qualquer coisa. E aí a gente vai para uma ferramenta aqui que ele fala que é o Justin Ipov, conheça o Forrest Gump, né? Que é aquele filme do Forrest Gump, que ele inventa as coisas, é bem divertido, né, esse filme. E aí ele acaba tudo dando certo para ele. Você gostaria de uma vida de total facilidade? Se houvesse uma grande chave para levar você até lá, mais rápido, mas completamente com mais facilidade do que qualquer outra coisa, essa seria ela. Quero lhe apresentar o seu novo melhor amigo, o famoso russo Justin Ipov. Isso simplesmente significa que você permite que cada ponto de vista, seja ele seu ou de outra pessoa, seja just an interesting point of view, né? Então é um interessante ponto de vista interessante. Apenas um ponto de vista interessante. Isso também pode ser conhecido como uma permissão. Soa bastante simples, não é? Então saiba, por favor, que o seguinte: o seu ponto de vista cria a sua realidade, não cria o seu ponto de vista. E a realidade não cria o seu ponto de vista. Então, se você não tem julgamento em que seu ponto de vista, você não terá limitação em como a sua realidade pode aparecer. Porque cada julgamento é o grande limitador. Para cada julgamento que temos, nada que não corresponda a esse julgamento pode aparecer no seu mundo. Então, assim, seja para você que está atendendo, enquanto você não destruir o seu pensamento sobre o valor da sua sessão, sobre o que as pessoas estão consumindo ou não, sobre o mês, sobre o dia, sobre o tempo, sabe? Várias coisas que vêm. Entrar um interessante ponto de vista sobre isso, você vai criar pessoas conectadas com o ponto de vista que você está criando.
para validar você, entendeu? Para tornar real. Então, de repente, você tá na loja lá, Adriana, não tá entrando ninguém. Fala, tá ruim, né? Esse mês, nossa, falaram que não vai vender nada. Olha só a energia que a gente entra, né? A gente entra concordando com aquilo. O que que nós vamos criar? Um dia de 100 vendas, não é 100, 100 vendas da sua loja. Ninguém vai querer ir lá comprar ração, né? Nem para as galinhas vai passar fome. E aí é sobre isso. Então, assim, veio esse pensamento, não é meu, interessante ponto de vista que não entrou ninguém na loja, interessante ponto de vista que o país está assim, interessante ponto de vista que esse mês é julho, mês de férias, blá blá blá. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que as pessoas também têm algum interessante ponto de vista. Então ele fala que é o nosso, como fala, russo, né? Que é o nosso amigo a qualquer hora, interessante ponto de vista. E aí ele fala aqui sobre o meu amigo Gary assistiu um programa de noticiário de televisão depois do furacão Aldrin que atingiu a Flórida. E nesse programa havia um homem de cueca cuja casa havia sido destroçada pelo furacão. Disse ele ao repórter: eu mudei para cá para me aposentar. Eu comprei a casa com o dinheiro da minha aposentadoria e tudo que eu possuía está na casa com o dinheiro da minha aposentadoria. Não, perdão. E tudo que eu possuía estava nela. E agora tudo foi embora. Tudo que eu tenho é uma viga de concreto, referindo-se à fundação, né, que tinha sobrado do furacão, mas ainda estou vivo e consegui salvar duas cuecas. Então, eu estou me saindo muito bem. Então, o que que ele mostra aqui pra gente? Que mesmo dentro de uma catástrofe, sempre vai ter dois pontos de vista. A pessoa com o copo cheio, e a pessoa com o copo, né, o copo cheio e o sem nada. Então, mesmo naquilo lá, o que que ele estava agradecendo a Deus? Que ele estava vivo, né? Tipo assim, porque muitas pessoas perderam a vida, perderam parentes, além da casa. E ele realmente tinha perdido a casa, mas olha só, tinha ficado ele e duas cuecas, ou seja, ele já estava no lucro, né, de tudo que tinha acontecido. Em outras palavras, esse homem estava funcionando a partir disto sem um ponto de vista interessante, de que sua casa tinha sido derrubada. Ele estava em total permissão. No mesmo programa, havia inúmeras pessoas que se viam totalmente devastadas, mesmo que tivessem muito bem salvos em termos de posses mundanas, em comparação com esse homem possuía. Tinha perdido a casa inteira, né? Qual que é a diferença? O seu ponto de vista. As pessoas que se viam como devastadas não funcionavam a partir de um interessante ponto de vista. Elas estavam funcionando a partir da permissão. Elas não estavam funcionando a partir da permissão. Estavam em julgamento e sua realidade refletia isso. Estavam muito irritadas. Então, assim, basta ter mais uma pessoa com um ponto de vista para você concordar. Então, por exemplo, se eu entro na sua loja, Adri, e aí eu falo, nossa, Adriana, eu também tenho comércio. Eu sei como que é isso. Não tá entrando nenhuma alma aqui na minha loja. Vamos supor que eu sou de uma vizinha da loja. Pronto, você falou, é verdade. Nossa, esse mês tá péssimo, Elô. Não tá entrando nada mesmo. O que que acontece? As duas lindas criam zero. Agora, quando vem alguém, você entra, tá? Interessante ponto de vista. Eu não vou me conectar com isso. Interessante ponto de vista. Que ela tem esse ponto de vista. Interessante. Porque é muito automático que a gente concorde e crie, né? Esse ponto de vista interessante. De que as coisas estão assim. Isso foi muito no Covid também, né? Enquanto outras pessoas choravam, outras sorriam. Eu tinha no banco pessoas chorando. Mas eu também tinha pessoas sorrindo, porque eu tinha um cara que era a fábrica de caixão. Ele estava ganhando uma grana. Eu tinha uma outra que era médico legista, ela também estava ganhando uma grana. Olha só, né? O sofrimento enquanto uns choram, outros vendem o lenço, como se diz. Então, quem você presume tinha uma condição mais fácil de recuperação, de criar uma nova vida após o furacão Aldrin? O homem em permissão ou as pessoas em enormes quantidades de julgamento? Mas provavelmente o homem em permissão. Então, por mais que ele perdeu tudo, ele ainda tinha a vida dele, duas cuecas, ou seja, ele podia recomeçar.
Agora, aquelas pessoas que estavam devastadas, pode ser que elas estão chorando até hoje, né? Ah, sabe o que que é? Eu nunca mais, depois do furacão, a minha vida funcionou. Ou seja, o Gary fala pra gente, vamos sair do trauma e drama, onde você está funcionando? Então, todos os lugares, né, que a gente está funcionando através das nossas 100 histórias, do nosso trauma e drama, podemos descriar, por favor? Certo, errado, bem e mal, pode hipócritas assim, curtos garotos, povo das criações, bases e aléns. E a gente conversou muito sobre isso, né, Dri, na classe, né? Você trouxe várias situações que você superou, que você poderia estar parada naquelas histórias, né? Agora, uma coisa é assim, eu quero ganhar consciência do que eu tô criando, o que eu tô paralisando na minha vida através dessa situação, escolho sair disso, ou eu quero, sei lá, ficar vítima, né, dessa história, não é? A gente fica muito vítima das próprias histórias. Então, qual que é a diferença? Está na escolha do ponto de vista delas. Se o furacão levar a sua casa, que ponto de vista você escolheria? Qual é que funcionaria melhor para você? Gratidão, porque sobreviveu, ou raiva e ódio por ter perdido sua casa. E aí, assim, tem uma história que eu com o Neto vivemos, né, há um tempo atrás, acho que 7 anos atrás, que eu já compartilhei em algumas coisas, mas eu vou compartilhar novamente, porque sempre tem alguém que não sabe da história. Então, há 7 anos atrás, eu e o Neto morávamos num apartamento pequeno, né? Nosso primeiro apartamento que a gente comprou, lutou, blá blá blá. E aí, eu tava fazendo perguntas e eu pedi por uma casa. Eu falei, gente, eu tenho dois gatos na época, hoje eu tenho cinco. Tenho dois gatos, é pequeno, eu queria tanto morar numa casa que tivesse quintal e blá blá blá. E aí a gente começou a procurar a casa, né? E até que a gente encontrou a casa. A casa pertencia à minha ex-professora de geografia da oitava série. Olha que doideira, né? E tudo deu certo, né? Então ela foi em casa, ela olhou o apartamento, ela falou: Ai, que gracinha seu apartamento, Elô. A gente vai trocar, né? Você dá a entrada com o apartamento, eu vou ficar, vou alugar seu apartamento. Tudo certo. No domingo, beleza. Passou um tempo, na segunda-feira, eu lembro que era um final do mês, assim, né? Trabalhava em banco, meta para bater, um monte de produto para bater. E eu fiz um seguro residencial para ajudar a minha equipe. Eu mesma contratei. Falei, mas fazer seguro no residência, no apartamento, quem precisa, não é, André? Imagina, não precisa. Pensei eu. E eu lembro que eu contratei a R$ 35, o mais baratinho, Adriana. Mais baratinho, contratei. Na terça-feira, estava no banco, era acho que, sei lá, dia primeiro, o Neto liga, ó, não fica nervosa, mas o apartamento pegou fogo. Eu tinha fechado, né? Eu tinha fechado o negócio no domingo. Na segunda-feira, meu apartamento pegou fogo. O meu vizinho que viu, era o único que estava no bloco, viu, né, uma fumaça preta saindo. Ele conseguiu arrombar a porta do meu apartamento, entrou, salvou os gatos, pegou o extintor lá da área comum, apagou, né, o incêndio, o foco que era no escritório, no computador do Neto, e salvou todo mundo. Só que não tinha como eu mentir para a moça que eu tinha acabado de fechar o negócio com a casa, porque quem apagou o incêndio era irmão da pessoa que eu comprei a casa. Chegou. Eu falei, Neto, agora tá tudo desfeito. Ela não vai querer mais ficar com o apartamento. A gente acabou de fechar isso daqui. Eu falei, gente, eu tinha pouca coisa, sabe? Eu tinha uma classe de barra só. Era a única coisa que eu tinha. E eu lembro de eu ter feito algumas perguntas. Eu falei assim, o que mais é possível? Como pode melhorar? Né? O que podemos receber aqui que eu não estou reconhecendo? Chorei bastante. As minhas roupas ficaram um mês cheirando churrasco, literalmente, sabe? Foi muito difícil. E eu olhava, chorava. E eu tinha, tipo assim, eu tava véspera de fazer uma viagem com o Neto para onde foi? Boston, para visitar uma amiga nos Estados Unidos. Já tava a passagem comprada, e tal. E aí a gente pensou, nossa, agora a gente vai ter que gastar com o apartamento, como que a gente vai viajar, enfim, né? Um gasto inesperado. Mas eu acionei o seguro, lembra do seguro que eu fiz para bater a meta, e tal? Acionei o seguro e o que que aconteceu? A gente abriu um sinistro e aí eles pagaram um valor e o sinistro, pelo menos o Itaú, quando paga, paga à vista. Então eu lembro que eu paguei uma franquia de R$ 150 e eu recebi, sei lá, R$ 30.000. Olha isso. E assim, a gente conseguiu recuperar o móvel planejado, porque o amigo do Neto foi lá, tirou as portas, limpou com pasta de dente.
O computador do Neto, a gente conseguiu comprar nos Estados Unidos a metade do preço, porque lá é mais barato. Então a gente trouxe as peças que precisavam. Enfim, deu tudo certo. Então, assim, olha só, até mesmo numa catástrofe, uma coisa horrível, a gente recebe alguma coisa, né? No meu caso, eu recebi dinheiro e eu lembro que daí a gente passeou até mais lá, né? A gente estendeu, a gente foi para Nova York dar uma volta, que era a 3 horas de Boston, e se divertiu. Fala, senhor, né? Não, foi até mais grandioso ainda, porque o computador Hum, que eu levei na assistência técnica, eu levei para duas lojas, porque eu precisava de um laudo para o seguro pagar. aham. Todo mundo falou, já era, eu tenho ele funcionando até hoje. Tá vendo? Nós ganhamos dois computadores, né? Porque o Neto comprou, né, o que ele Eu precisava. comprei um lá e foi Sim. assim. E eu liguei para o marceneiro, ele veio, ele olhou para o negócio, ele falou assim: fique em paz. E o que que o O, dono da casa o, falou pra o gente, né? dono Porque o da Neto. casa, a gente não Ah, tinha falado com ele ainda. porque o irmão dele que O apagou o dono incêndio. dessa casa que a gente mora hoje, a gente não tinha falado com ele, mas o cunhado dele que apagou o incêndio. Uhum. Ele só me ligou à tarde e falou assim: ó, pintou, tá novo, o negócio tá de É, pé. Ele foi só muito assim. falou isso. Falou, tá precisando de alguma coisa? Eu falei, não. Ele falou, então pintou, tá novo, brother. E desligou o telefone, vida que segue, É, sabe? E foi muito grandioso mesmo. sim, Inclusive, essa casa aqui saiu pelo preço, com móveis, com reforma, com tudo, abaixo da avaliação que ela teve sem reforma, na época, sem nada. foi. Então, essa história, assim, foi bem, sabe? Foi uma catástrofe, mas foi Foi uma grandiosa, catástrofe. Porque porque assim, às vezes estávamos, criamos o caos, né? E a gente é, não percebe o presente. que a gente estava lá nos Estados Unidos, aí a gente recebeu a notícia assim, né? Olha, caiu o dinheiro do seguro. Porque a gente não pensava Um, que ia cair. Daí a gente falou, vou comprar mais dólar e vou um olhou gastar. para a cara do outro, falando, vamos fazer festa, vamos torrar. É. E o que mais é possível. Então, assim, às vezes a E gente recebe de eu não lugares. gastei R$ 1 com o armário que eu tinha mandado fazer na época, custou R$ 7.000. Eu não gastei R$ 1 para. O moço veio aqui, ele é de Araras, ele veio aqui, ele retirou as portas, ele limpou dentro, ele reformou ele, voltou, instalou e não me cobrou nada. Ele falou, não, não é nada. Muito bom. O que mais é possível? Então, eu queria contar essa história para vocês, porque realmente foi um caso que aconteceu, e assim, lógico que nem é próximo às pessoas que passaram por uma catástrofe, sei lá, que é igual Santa Catarina, né? Que aconteceu Santa Catarina não, no sul, né? Que aconteceu as enchentes. Ou lembra em Minas que aconteceu aquele negócio lá de. Nossa, tanta coisa, né, que acontece, mas assim, enfim, tem muitos presentes que a gente não consegue reconhecer. Se a gente for para a pergunta, sempre tem um deles. Daí na página 236 ele fala, né? Por isso que eu digo, o seu ponto de vista cria a sua realidade e a realidade não cria o seu ponto de vista. Se você escolhe funcionar a partir de nenhum julgamento, sua vida podia parecer mais com que o Forrest Gump. Isso soa mais divertido? Isso não soa mais divertido? Então, como exemplo aqui, estão alguns pontos de vista diferentes e realidade criada a partir deles. Eu tenho certeza que você pode adicionar muito mais aos seus. Então ele dá o exemplo aqui, ó, ponto de vista. Sou grato por estar vivo, que é o caso do cara lá das cuecas, né? Que a casa dele foi pro chão e ficou ele e duas cuecas. A realidade é criar uma vida que vale a pena ser grato. Ponto de vista. Estou enraivecido com o mundo por deixar um furacão levar a minha casa. Realidade criada. Muitas vezes, muitas razões para ter cada vez mais raiva do mundo, de Deus, da terra e de todos que estão nela. Como você pode estar inserido no mundo, você não é poupado da raiva também. Muitas pessoas com esse ponto de vista experimentam coisas como uma companhia de seguros demorar a pagar. A nossa não demorou. Quando eu, tipo assim, falei o que mais é possível. E a gente até cogitou cancelar a viagem, tá, gente? Porque assim, tava um caos na minha casa, tudo cheirando churrasco, não tinha roupa, assim, eu tive que mandar pra lavanderia, assim, é bem chato. Quem passou por incêndio sabe. E aí eu pensei, porque faltava acho que 10 dias pra minha viagem, eu falei, gente, eu acho que é melhor cancelar, vamos em outro momento. Então, quantas vezes você pula pra trás, sabe?
acontece alguma coisa, você fala assim, ah, não era para eu ir. Verdade que não era para você ir? Ou será que é para você ir? Ou será que é o ponto de vista que você mais resiste, é o que mais vai liberar? E aí foi uma viagem grandiosa, a gente recebeu dinheiro, recebeu experiências e foi bem, uma coisa que ficou na nossa memória. Então, muitas pessoas com esse ponto de vista experimentam coisas como a companhia de seguro demorar a pagar, ou inesperadamente descobriram que a pólice não estava em vigor durante o furacão. Então, eu tinha muito desses casos no banco, gente. A pessoa às vezes pagava o seguro, sei lá, uma vida inteira. E aí, no último momento, ia lá, cancelava o seguro ou deixava o seguro sem pagar, ou de repente a gente abria sinistro e o negócio devolvia mais de 10 vezes o processo, sabe? Eu ajudava a pessoa, parece que a pessoa está com uma nuvem. Você manda, a companhia devolve, manda a companhia. Gente, e tinha outras pessoas que era na facilidade, alegria e glória. E eu usava muito dos processos energéticos até para ajudar essas pessoas a saírem, né? Eu falava, ah, não vai dar certo. Não, vai dar certo, não. Vamos baixar as barreiras aqui e vamos, né? Não vamos pensar, não falava assim, vamos dar pó de POC no banco, né? Falava assim, mas vamos parar de pensar assim, vamos pensar diferente, vamos pensar que vai dar certo agora, que não sei o quê. E aí as coisas funcionavam. Daí ele fala assim: ponto de vista, tenho que trabalhar arduamente para ganhar dinheiro. Realidade criada. Dinheiro nunca chega com facilidade e sempre parece ser uma luta para se ir sobrevivendo. Se você pudesse mudar esse ponto de vista, o dinheiro poderia aparecer com mais facilidade. Então, assim, tudo, exatamente tudo é criado pelos seus pontos de vista. Então, cuidado, vigiai os pensamentos, né? Com qualquer coisa que você está pensando aí, porque é o que você vai criar. Então, saiba do seguinte: um, o ponto de vista que você adota é sempre escolha sua. Dois, mudá-lo para algo diferente, porque funciona melhor para você, é também escolha sua. Três, você nunca tem que estar paralisado com o ponto de vista que tem atualmente sobre nada. Ah, esse é o meu ponto de vista agora, tá? Mas como que eu posso mudar isso? Tipo, eu posso mudar isso. Eu tive uma situação esses dias quando eu fazia um tratamento, já faz um tempinho, alimentar. Então, eu tô com uma terapeuta integrativa, que ela é naturóloga, né? Às vezes eu comento dela aqui, a Paula. E ela me ajudou a sair do paladar infantil, porque eu tinha paladar infantil, sabe? Eu comia só arroz, feijão, bife e batata frita. Era isso. Não comia salada, fruta até que comia, mas assim, bem limitada mesmo. E aí, esses dias na sessão, ela pegou na manhã, né? O Neto acho que nem sabe disso. E daí eu falei assim, o que que você vai fazer de café da manhã? Eu falei, nossa, eu não fui no mercado, não tem nada aqui. Dela, verdade, parece que ela tem Axi, né? Ela, verdade que não tem nada? Deu, não, não tem. Dela, olha lá, abre sua geladeira para ver. Daí eu falei, nossa, tem um ovo, vai que vergonha. Um ovo, ó, já estamos no lucro. Que mais, Elô? Eu falei, ah, acho que tem mussarela, ó, mussarela. Tem cream cheese, eu falei, tinha um pouco de cream cheese. Eu falei assim, nossa, tem tomate seco que o Neto fez, algum macarrão, tem tomate seco também. E, ela, e falei, tem tapioca, pão não tem, porque eu não fui no mercado, não tem. De novo, não tem nada, percebe? Não tem nada. Ela, nossa, mas eu acho que se você juntar aí, será que você não consegue fazer alguma coisa? Eu falei, ah, não sei, eu posso tentar. Aí eu fiz uma crepioca com cream cheese e tomate seco. E ela falou: E aí, qual que é a sensação de você ter feito, né, alguma coisa aí com o pensamento que você falou que não tinha nada, né? Aí eu falei que não tinha nada. Ela, será que não tinha nada? Então, assim, o quanto a gente olha, né? Tô dando essa da minha geladeira, mas quanto que a gente olha para o nosso redor e fala: Não, eu não tenho nada. Não, isso não dá para fazer. E quanto outras pessoas que não têm o ponto de vista começam como tá. Ah, eu só vou começar quando eu tiver uma marca. Aí a sua amiga tá lá, tá atendendo na cama das pessoas, e ganhando dinheiro e você tá reclamando. Ah, eu só vou começar quando eu fizer 20 sessões de barras, Adriana, por exemplo. Tá. Enquanto isso, outra pessoa já pode passar você. E isso foi um exemplo quando eu comecei no Axis, porque eu ensinei para uma aluna não, uma funcionária minha, as barras no sábado, e na segunda-feira ela já estava atendendo uma pessoa e cobrando o dobro do valor da sessão que eu cobrava na época.
Foi um tapa na minha cara, sabe? Eu falei, gente, olha isso, né? Eu com medo aqui, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, e ela já saiu, já acabou, nem sabia ainda fazer, né? Tava aprendendo, e já começou a atender, e era o dobro do valor da minha sessão. Eu falei, isso daí mesmo. Parabéns. Então, são exemplos, sabe? O que você está enxergando, ou o que você não está enxergando, que pode mudar a sua realidade. E aí eu fiz, gente, a crepioca ficou super gostosa com o tomate seco. Eu falei que eu julguei que eu não tinha nada. Mas eu ainda sou assim, tá? Às vezes eu olho e falo, não tem nada para comer. Então, né, tem sim. Eu falei, não tem. Sempre tem. Dá para fazer alguma coisa. Inclusive, eu não tinha farinha, porque imagina, eu não tinha feito compra mesmo. Ela ia me ensinar a fazer um pão indiano, que é só, acho que, sei lá, farinha ai, não lembro. Ela até falou o nome. É que não tinha farinha, que eu não tinha feito compra. Mas é sobre isso. Então, pulando aqui, na nota do leitor, na página 241, ele fala, né? O que define você? Quem você seria sem o seu nome? Se você não tivesse nenhum passado, o que seria possível? Se nada de você fosse definido, o que haveria para julgar ou limitar você? E se ser você não fosse uma definição, mas um espaço, um ser e uma possibilidade? Ah, é isso, Marilene? Ah, deve ser farinha e água lá, dá para fazer, tá vendo? Um pãozinho lá. Eu vou te ensinar a fazer um pãozinho, não tinha farinha. Mas eu que tinha, eu fiz. E foi bem legal a sessão. Essa questão da definição, esses dias uma amiga minha me falou, né? Ela saiu do corporativo, assim como eu, e aí ela tá fazendo trabalhos assim informal, sabe? Ela aparece Uber para fazer, ela faz, aparece uma consultoria para fazer, ela faz, enfim, as habilidades dela. Eu incentivo muito ela a trabalhar isso. E ela falou que toda vez que pega para ela é quando ela vai no consultório médico. Porque daí as pessoas falam assim: qual que é a sua profissão? E ela falou que ela para naquela. Não sei se vocês passaram por isso, né? Quem fez transição de carreira aí. Que ela para, tipo, o que que eu sou, né? E eu percebia que isso também pegava as pessoas quando eu ia abrir conta no banco. Sabe o que que é? As mulheres que eram dona de casa, que é uma profissão, elas tinham vergonha de falar. Sabe? Elas ficavam, sou dona de casa. Sabe assim? Diminuindo a posição. Só que não é, tipo, dona de casa faz muita coisa, de cuidar da casa, dos filhos, organizar a rotina, enfim, é uma baita de uma profissão também. Mas o quanto a gente se limita e se define como a nossa profissão, como a filha, como, sabe, várias. Então, o Benhu, né, esse sendo você é para tirar esses rótulos. Quem é você? O que você gosta, sabe? Você sabe qual que é o seu prato preferido? Qual que é a sua cor preferida? Qual que é o seu lugar no mundo? Tipo assim, o que que faz seu coração vibrar? O que move você? Muitas vezes a gente não tem essas respostas. E eu super aconselho, doutor Den, também, a gente pegar, né, um caderninho e escrever do que você gosta, sabe? O que que eu gosto? Qual que é o meu prato preferido? Qual que é a minha cor? O que que eu gosto de fazer? Se eu gosto de dia chuvoso, ensolarado, frio. Se eu for passear, onde que eu gosto o que que eu gosto de fazer, né? Ou o que eu não gosto, sabe? Ter bem determinado para você não ser manipulado e influenciado pelas pessoas. É importante a gente não se definir e saber o que a gente gosta. Nesse espaço, ele fala muito do ser infinito, né? Que é o que a gente trabalha muito no Axis, né? Porque o ser finito é a finitude, é aquilo que você tem como um corpo só e uma realidade limitável. E aí tem a ferramenta, na página 258, que é um ser infinito. Escolheria isso? Eu gosto bastante, né? Porque às vezes você tá na merda, literalmente, ou escolhendo umas coisas muito interessantes, daí você para e fala assim, tá, um ser infinito escolheria isso? Tipo, um ser do tamanho do universo, né? Com bilhares de capacidades, escolheria isso mesmo? E se você fosse ilimitado, imbatível? E se você não tivesse que funcionar unicamente a partir de pensamentos, sentimentos, emoções? Você tem escolha. Sim, meu querido, você pode escolher ser apenas dentro da caixa chamada essa realidade. Ou você pode funcionar a partir da pergunta, escolha e possibilidade.
Você pode escolher ser vasto como o universo e mais vasto. E essa é uma pergunta sempre relevante. Um ser infinito verdadeiramente escolheria isso? Caso contrário, por que escolheria, né? Por que eu estou escolhendo isso? Se o ser infinito não escolhe. Muitíssimo interessante. E aqui, antes da gente ir para a parte 2, lógico que eu estou pulando várias partes aqui, né? Dando um passadão aqui rápido. Na página 260, ele fala que antes da gente ir para o segundo momento aqui do livro, da parte 2, ele fala assim, ó, antes de ir para a parte 2, ou ter uma reunião, ou um encontro, ou ir ao trabalho, na realidade, qualquer hora em que apareça, que aconteça de acordar em um determinado dia, experimente isso. Tudo que eu projetei ou esperei que isso fosse, todos os julgamentos e projeções, expectativas, separações, rejeições sobre o que isso vai ser, vamos destruir, criar, por favor? Certo, errado, bem, mal, pode, portas, assim, curtos, garotos, povos, criações, bases e aléns. E novamente, por favor, diga em voz alta. Tudo é oposto do que parece ser, nada é oposto do que parece ser. Tudo é oposto do que parece ser, nada é oposto do que parece ser. Tudo é oposto do que parece ser, nada é oposto do que parece ser. Tudo é oposto do que parece ser, e nada é oposto do que parece ser. Esse é um processo, ó, percebe o espaço que ele traz aqui, né? Toda vez que você for fazer iniciar alguma coisa nova, você tem que limpar. E esse processo aqui que eu falei, né? Para quem não tem o livro, depois eu posso até colocar lá no grupo. É bom a gente fazer com tudo, sabe? Tudo que é novo, tudo que a gente vai estar fazendo pela primeira vez, que é tudo que eu projetei, esperei que isso fosse, né? Porque você, qualquer coisa, você cria tanta expectativa, tanta coisa do que vai acontecer, e nada é do jeito do que você pensa. É sempre diferente. É sempre mais grandioso, ou é diferente, ou é, enfim, é diferente. Não é nada do que você pensou. No capítulo 11, ele fala assim, ó, pronto para se livrar do piloto automático? Pode parecer que isso requer muita energia para estar presente. Inicialmente, sim. Isso é porque se trata de algo que você não tem feito por um longo, longo tempo. Você já notou que tem vivido a maior parte da sua vida atento ao piloto automático? Então, o que acontece? Quando a gente faz a classe de barras, quando você faz uma sessão de barras que for, quando você começa a estudar os assuntos que expandem a consciência, você vai saindo do piloto automático. E aí você vai percebendo como você está funcionando. Isso é o processo de expansão da consciência. E não é só o Axis que faz. Tem várias técnicas que trabalham com isso. Só que elas são diferentes, cada uma vai. O Axis, ele é o quê? Pragmático, ele é rápido, ele é sem nhenhenhen, ele não vai para o passado, enfim, ele é mais dinâmico. Mas tem vários processos que fazem a mesma coisa. E aí, quando você cria consciência, você não funciona mais no piloto automático, sabe? Você não precisa carregar mais isso. E o que eu gosto do Axis é assim, que às vezes uma pergunta tira você da roda, né? Sansara, da rodinha do hamster. Então veja como funciona. Quando você chegou aqui, você não compreendia essa realidade. Eu não vou falar aqui para vocês, porque pode ser que para vocês não seja aqui, mas seja através do seu primeiro processo de autoconhecimento, através da sua primeira classe de barras, enfim. Mas lembra de como você era antes de estar aqui, né? Como que você funcionava. Eu, pelo menos, como pode melhorar. Você não compreendia essa realidade. Então, você criou uma mente para dar a você todas as respostas de como podia se ajustar e ser como todos os outros. Sua mente está sempre lutando para defender a correção dessa realidade, que exclui totalmente a presença. E C, excluindo totalmente a diferença que sua realidade é. Então, assim, você começa a expandir e aí você fala, não, eu tô errado. Ou as pessoas estão certas. Você começa a concordar. E aí você volta 10 casinhas para trás, lá no jogo. Eu vejo muita gente assim, sabe, tá no auge, assim, do autoconhecimento. Fez todos os cursos do Axis, aí fez fundamento, aí fez não sei o quê, fez cirurgia de corpo, blá, blá, blá. Volta 10 casas para trás. Um segundo que a pessoa cai no trauma e drama, ou ela se ali concorda, é o tempo todo, entendeu? E não vou falar que eu sou facilitadora, que eu não caio, eu caí várias vezes já.
tipo, de me perder mesmo e eu falar, meu Deus, preciso de uma pergunta aqui, né? Então, é toda hora trazendo consciência. Por quê? A sua realidade é diferente, eu sei, não faz qualquer sentido. Mas isso não faz sentir se pelo menos um pouquinho mais leve. Essa é a razão por que, com tanta frequência, você percebe que está aplicando sua energia em algo que não está funcionando. Eu caio, ah lá, todo mundo. É um segundo, gente. É um segundo. Você está consciente de que essa realidade diz a respeito à homogeneização? Homogeneização? Não estou falando em aquecer seu leite, o que seria a pasteurização, afinal. Estou falando de tornar você normal, mediano e real e o mesmo que as outras pessoas. Ou seja, se você está aqui nesse clube do livro, se você está nesse processo de expansão de consciência, você é diferente, você já saiu do piloto automático. Então, por isso que você se irrita, sabe? Por isso que você se irrita às vezes com as coisas, com a velocidade das coisas, ou com a insanidade das pessoas, porque você já mudou de página. E aí o Gary fala assim: você capta quando capta. Quando o Dan começou com o Gary há 30, 20 anos atrás, ele não era o Dan que a gente vê hoje. Porque o Gary Douglas estava já num processo mais avançado e o Dan estava começando aí, né? Ele até brinca, eu tinha uma voz do Mickey. Vocês pegarem, quem assina o Axis Me, que é o aplicativo do Axis, que tem 30 anos, né, da vida deles lá, se pegar as primeiras classes, tem mesmo, até a voz do Dan é bem diferente. Então, assim, é uma musculatura. E aí, muitas coisas que o Gary falava, o Dan fingia que entendia, mas ele não captava. Então ele fala assim, é um segundo, você capta quando capta. Então, por exemplo, a Andrea, sei lá, já leu esse livro, certo? Várias vezes. Mas às vezes fez o clube do livro, aí ganhou consciência de uma parte aqui que você não tinha prestado atenção. Porque você capta quando capta. Por isso que eu gosto de gravar as classes. Porque daí você tem a possibilidade de você escutar novamente e trazer consciência do que foi liberado. Você nem vai lembrar depois. Então a gente escuta novamente. Eu pego, às vezes, classe minha bem antiga, sabe? Só para ver a patifaria. É bem legal. Deixa eu pular aqui. Nota do leitor na página 273. Consciência sempre deseja mais de si mesma. Em outras palavras, consciência gera consciência. Dada a oportunidade, a consciência sempre vai criar mais de si mesma. Consciência é o estado energético mais fácil de se manter, segundo as leis da física. Por quê? Porque não há polaridade para manter em existência, é uma característica do que simplesmente é. Digamos que a inconsciência seria como um ponto de vista fixo. Você conhece pessoas com um ponto de vista fixo? Agora, para ter esse ponto de vista fixo, é necessário muita energia para mantê-lo, não é? Consideramos um ferrenho conservador, um ferrenho liberal ou um fascista. Eles têm pontos de vista fixos que requerem enormes quantidades de energia para mantê-lo, não é? Esse é o nível de energia que você tem que aplicar em cada ponto de vista fixo que você tem, de modo a mantê-lo fixo. Então, assim, não é porque a gente está aqui explorando um livro, explorando a consciência, que nós não temos pontos de vista fixos. Eu falei para vocês da situação, que eu tenho um ponto de vista que, eu não, te- que quando eu não fiz compra, eu não tenho nada para comer. Se eu abrir o armário, se eu abrir a geladeira, eu vou encontrar alguma coisa para comer. Às vezes não é o que eu quero, mas tem possibilidade ali, né? Então, é sobre isso. Então, para cada julgamento que você tem, são necessários 25 julgamentos para fixá-lo definitivamente. Para cada um desses 25, são necessários outros 25, e para cada um desses 25, são necessários mais 25. Esse é o programa máximo de marketing multinível para a porcaria. Então, né, tipo assim, se eu tô falando que eu não tenho nada para comer em casa, eu tenho mais 25 pontos de vista. E o que eu tô trabalhando com a minha terapeuta são esses 25 pontos de vista fixos. Para eu criar consciência. Porque ela ia me perguntando, tá, mas você falou que você não tem nada, né?
Como você se sente? Ela falava assim para mim, quando você finalizou a crepioca com cream cheese e com tomate. Ai, eu me sinto bem, não sei o quê. Foi gostoso? Ai, foi. Então, assim, vai trabalhando para quebra daquilo. Ela não tem o pó de porco, tá, gente? Porque ela fez só um processo com um cavalo que eu convidei ela esse tempo atrás, e ela não conhece muito Axis. Mas eu falei, mas ela é Axis, sabe assim? A pessoa faz pergunta, traz a consciência. Bem legal o trabalho da Paula. Trazer ela um dia aqui para falar com vocês. Então, a questão relacionada com consciência é que ela é literalmente o estado mais fácil para estar, porque você não tem que executar o programa de marketing multinível de porcaria. Então, quando você ganha consciência, você sai dessa programação. Então, são todas as programações. As barras de Axis, elas trabalham nessas programações neurais, nesses programas, né? Um ponto de vista, 25 julgamentos mais 25. Então, todos os pontos de vista fixos, projeções, expectativas, separações, julgamentos e rejeições que você tem sobre você, você destrói e descria para mim, por favor? Sim. Certo, errado, bom é mal, pode pó, todos assim, curtos, garotos, pofas, criações, bases. Tá todo mundo legal aí, gente? Posso continuar mais um pouquinho? Ok. Na página 276, ele traz aqui, né? O que o universo está tentando presentear você? Por quê? Às vezes a gente não reconhece os presentes. A gente não reconhece que já está tendo um movimento, que Deus, que o universo, o que você queira chamar, já está movimentando as possibilidades, só que você não reconhece. É igual aquela parábola lá de passar o barquinho, né? E daí ó, a pessoa não perceber que Deus já está mandando as possibilidades. É bem aqui. Então ele fala assim, ó. Imagine dois anjos fofinhos voando logo acima de você. Você sabe como aqueles do teto da Capela Sistina, batendo as asas como loucos porque carregam um pote de moedas de ouro. E é realmente difícil ficar no ar porque esse ouro pesa muito. Eles têm tanto para você que querem só lhe entregar e querem dar para você, e querem dar para você, querem dar para você, e continuam querendo dar para você, e continuam querendo dar para vocês. Então, meu amigo, por que que eles continuam desejando dar para você ao invés de apenas dar para você, né? Fica tentando. Porque você nunca pede isso. Então, assim, o nosso erro nessa realidade é não pedir, é já determinar que aquilo não está disponível para gente, é não ir para a pergunta de como pode ser mais incrível aqui, né? Qual a possibilidade que eu tenho que eu não estou reconhecendo o universo? Quais presentes, quais mágicas estão disponíveis para mim aqui que eu ainda não estou reconhecendo? Eles estão lá em cima falando para você: venha, seu estúpido. Você está testando os limites da minha permissão. Eu vou jogar isso na sua cabeça e matá-lo agora mesmo. Por favor, faça uma pergunta que nos permite dar isso para você. Pra gente, é a mesma coisa assim. Eu vejo que o universo é um grande estoque da Shopee. Só que, tipo assim, como você não fez a pergunta, ele não tem o endereço para te entregar o produto. Mas tá lá disponível. É só você querer. Então, você fez a pergunta, não tem nada que você não escolha que não seja uma pergunta que você já tenha feito, que você tenha escolhido. Seja o seu relacionamento, seja o seu trabalho, a sua casa, onde você mora, seus filhos, tudo é algo criado por você, né? Por uma escolha que você fez. Então, peça, por favor, por qualquer coisa que deseje. O maior desejo do universo é que você simplesmente peça e receba. Porque a gente não é ensinado, né, nessa realidade, a fazer perguntas, a pedir. A gente é ensinado o quê? Às vezes a religião vem e fala assim: não vai pedir demais, você já tem o suficiente. Tanta gente morrendo, você vai pedir, né? Passando fome. Que coisa feia pedir por isso, com essa viagem aí. Útil. Aí você não ganha. Pode melhorar. Na página 293, eu queria falar sobre o caderno mágico, que é uma das coisas que eu até dou no fundamento, um caderninho para as pessoas, para escreverem, né? Tipo assim, começar esse diário das mágicas. E o Dan, ele fala sobre uma lista UAU, né? Você tem uma lista UAU? Tipo aquilo que, se você não tem nenhum ponto de vista de como vai ser criado, dinheiro que vai ser instituído, enfim, colocar ali, olha, eu expor tudo isso. A minha lista UAU
fica na minha porta. Esse ano eu fiz com as minhas amigas um vision board. E aí eu deixo aqui, ó. E tem várias coisas que, ó, estamos no meio do ano, já tem várias coisas aqui acontecendo. E tem mais ainda para atualizar, né? Como pode melhorar. Então, Diário do Mágico. E se você puder, você reconhecesse o tempo todo que está sendo mágico. Em vez de dizer que era uma coincidência, pura sorte ou casualidade. Realmente reconhecesse isso. Para você e para o universo. Você estaria disposto a iniciar um diário do eu mágico? Que assim, é reconhecer as suas mágicas também. Não só o que você está pedindo, mas o que também você está instituindo, sabe? Tipo, faz um caderninho. Hoje eu criei tal coisa, né? Hoje eu ganhei tal. Hoje eu ganhei uma limpeza de pele, olha só. Ganhei uma mágica, né? Tipo, hoje eu ganhei uma limpeza de pele. Você também viu, André? Tá disponível. A moça já deu para nós, Andrés, e você não fez, tá? É, Eu? você, Eu? Tô sabendo, exatamente. falou. Tá assim, todo mundo que fez o facelift aquele dia, a Andresa deu uma limpeza de Eu pele. vou essa semana se ela me atender. Então Aí eu rola vou, nessa. vou te ver, tá? Beijo. Sim, beijo. Então, você estaria disposto a iniciar um diário do eu mágico? Pode ser um livro muito caro, bonito, encadernado à mão, ou uma folha de papel rascunho, ou uma mágica de notas em seu iPhone. Uma página do Facebook ou algo intermediário, não importa. Eu tenho um Instagram dos sonhos que eu deixo fechado só para mim. Então, assim, eu fiz, né, uma conta, um e-mail, e aí agora com a inteligência artificial, que eu fiz em 2021, nem tinha IA para fazer as fotos, agora fica mais fácil. Eu na França, dá para colocar. Eu não sei na onde, já você manda a foto, eles fazem, né? Mas na época não, então eu fazia bem meia boca, mas tá lá. Então, tudo que eu escolho, eu coloco. Mas você pode, de repente, fazer um de gratidão, sabe? Tudo que você já tá escolhendo, você vai colocando. Nesse Instagram dos sonhos meu, eu fiz em 2021, eu acho que uma classe de processo corporal com muitas pessoas. E aí eu nem era CF, eu coloquei muito obrigada por esse fundamento grandioso que eu fiz, tal, tal, tal. E eu fui atualizar isso anos depois com a mesma quantidade de pessoas que eu tinha colocado no dia que eu fiz o processo corporal. Você estava nessa classe. E é sobre isso, né? Sobre a gente, sabe, ir agradecendo e criando. O que importa é que por uma semana, um mês ou um ano, ou o restante da sua vida, você vai anotar cada pedacinho de mágica que encontrar em seu caminho pela sua vida. Eu tinha um que era um vidrinho, eu tenho ele até agora, eu preciso voltar, que era aquele pote da gratidão, mas vocês podem pegar até um pote de azeitona, né? E aí você escreve num papelzinho assim, dobra e coloca, tipo assim, sei lá, hoje eu ganhei uma limpeza de pele. Eu lá, grato, porque eu limpei a pele. E vai colocando ali. No final do ano, você pode abrir para você reconhecer todas as suas mágicas, sabe? Assim, é bem legal. Vamos ver o que a Bianca colocou. Ontem eu ganhei uma vinda para Curitiba e um quentão frutado. Hoje eu ganhei almoço, passagem de bus, cone de pistache e quentão frutado. Poxa vida! Que delícia, hein, Bianca? Como pode melhorar essa vida aí em Curitiba? E aí a gente vai reconhecendo as pequenas mágicas. Ontem eu ganhei R$ 50, isso. Então, assim, pega um pote. Cadê o pote, Neto? Depois você me traz aqui para eu mostrar para eles. Pote da gratidão, gente, deve vender na Shopee. Ou se você quiser, ou se você não quiser comprar, você pega um de azeitona mesmo, faz bonitinho ali, né? Faz uns desenhinhos e coloca o seu potinho da gratidão e o reconhecimento. Ou se não, você pode fazer um pequeno caderninho. Eu tenho esse daqui, que não é da gratidão, mas olha isso, bonitinho. É de unicórnio. Tem vários. Eu amo caderninhos. Eu amo. Sou uma viciada em caderninhos. E aí ele fala também da lista UAU, né? Que aqui ele fala, não sei se aqui no livro ele cita, mas em outros ele cita, que é você também colocar as coisas que você quer escolher, enfim, é tipo algo para você visualizar. Da página 296, ele fala sobre Terra, o que você requer de mim? Então, ao acordar amanhã, pergunte, por favor, Terra, o que você requer de mim hoje?
Porque a gente está conectado com ela o tempo todo. Então, Terra, o que você requer de mim hoje? Você requer que eu seja mais patético? Ou talvez você requeira que eu me odeie mais hoje? Ah, claro. Se você requer que eu tenha algum grande trauma e drama e lágrimas para provar que eu estou vivo, sinto muito, meu amigo. Você provavelmente não vai receber nenhuma dessas respostas. Mas escute as minhas palavras, experimente. Apenas pergunte, Terra, o que você requer de mim? E aí as mágicas vão aparecer para você no seu dia. Então ele fala para a gente ter essa comunhão também. E aí fala para que se você fizer isso por 21 dias, que a sua vida vai ser outra. Além do a quem pertence isso, essa é uma das ferramentas assim mágicas para nós. No capítulo 13, ele traz aqui uma polêmica, né? Que ele fala assim: será que o planeta ele precisa realmente ser salvo? Porque a gente fala assim, não, tem que salvar o planeta, tem que salvar a Terra, tem que salvar como se a gente fosse, né? Se a gente tivesse a capacidade de salvar o mundo. Talvez eu realmente perturbe você para os próximos minutos, certo? Ele avisa. Veja, estou chegando ao ponto em que ou mudamos ou não vai valer a pena, né? Temos esse belo, surpreendente, grandioso, glorioso, fenomenal planeta sobre o qual vivemos. E se, na verdade, começássemos a reconhecer isso? Ou mudamos a maneira como funcionamos, ou o planeta não será capaz de sustentar a vida. Preferia que isso não acontecesse. É apenas meu ponto de vista. Meu ponto de vista não tem que ser o mesmo que o seu. E se você for a diferença e mudança que esse planeta requer, né? Então, assim, qual que é o ponto principal desse livro? É que você reconheça a sua diferença e que a partir da sua diferença, de sendo você, você tem a capacidade de mudar o mundo. É isso que ele traz aqui a ideia central desse livro. E aí ele fala assim, ó, uma outra parte aqui também, ele fala sobre a energia que mata, né? Então você tem consciência que nesse exato momento a Terra poderia matar cada pessoa que ela desejasse, né? Seja criando uma inundação, um terremoto, gente, né? Um segundo, na verdade. Então, quantos desses desastres naturais você viu pelos últimos anos? Seja lá Brumadinho, né? Que a gente viu lá que estourou, que é uma coisa do homem da Terra. Seja o furacão Katrina, seja o tsunami lá na Malásia, né? Tanta coisa. Quantos desses desastres naturais você viu nos últimos anos? Isso está diminuindo ou aumentando? Energia que mata. A Terra está disposta a tê-la. Como tivemos tanta sorte de ela não utilizar contra nós com tanta frequência. Saiba que a Terra não usa energia mortal só porque ela pode. Nesse caso, provavelmente nenhum de nós estaria aqui. A Terra faz isso para facilitar conscientização. Até mesmo o Covid, né? Que a gente fala, foi uma inteligência artificial, foi a Terra, o que que foi aquilo, né, gente? Mas qual que é a conscientização que trouxe para todos nós naquele momento, né? Seja de tantas perdas, tanta dor, enfim. É por isso que a Terra está fazendo com que você faz o tempo todo. Estaria disposto a analisar essa possibilidade de que a Terra está facilitando conscientização com tudo que ela escolhe? Então, tudo que você fez para ter um ponto de vista de que desastres são um erro, você abandonará agora, por favor? Estaria disposto a estar consciente disso sem ter que fazer nada quanto a isso? Meus amigos, eu estou convidando vocês para uma maneira completamente diferente de olhar o mundo. E se você pudesse andar pelo mundo, visse guerra, visse fome, dissesse, tudo bem para isso, tudo que está acontecendo. Quais são as possibilidades aqui? O que eu posso ser para contribuir para mudar isso? E realmente ser essa energia, ser essa pergunta com total permissão, sem nenhum ponto de vista, ou investimento na guerra e na fome sendo certo ou errado, bom ou mal, o que seria possível aqui? Está saindo da polaridade dessa realidade para uma unidade do ser? Verdade. Isso mudaria o mundo? Então ele fala, né, para a gente olhar mesmo para essas catástrofes, para essas coisas que acontecem e olhar, tá? Qual a energia que eu posso ser aqui para contribuir com isso, né? O que é isso?
E aí, uma outra parte na página 304, que ele traz assim, ó. O planeta realmente precisa ser salvo? É estranho quando as pessoas falam em salvar o planeta. O planeta não precisa ser salvo, meus amores. As pessoas que vivem nele é que precisam ser salvas e se forem sobreviver. Minha pergunta é: você estaria disposto a facilitar a Terra com qualquer energia que ela requeira, mesmo que isso possa significar dar à Terra a energia que ela precisa de modo que o número suficiente de nós consiga despertar? Cientistas estudando os efeitos globais da tsunami em 2003, que matou centenas de milhares de pessoas, verificaram que o tsunami também criou uma oscilação no eixo da Terra, de modo que as coisas não podiam mais ser as mesmas. Nunca mais. Uma oscilação semelhante, porém diferente, foi relatada após um terremoto em Fukushima, no Japão, em 2011. As coisas tinham que mudar. Interessante. Então, ele traz aqui também de quanto os animais, eles são muito mais conscientes do que nós. O quanto eles já estão antecipados, porque eles não têm o ponto de vista, né? Então, ele traz aqui a questão de quando aconteceu o tsunami, e os animais, né, os cavalos, os bois, sei lá, os gatos, cachorro, subiram um lugar mais alto no topo para que não fossem afetados, e eles não morreram durante a devastação. E o quanto as pessoas, durante a Terra dando vários sinais, o pessoal estava lá na praia, na piscina, nem perceberam. E eu vi um caso esses dias de uma menininha que ela estava, acho que um desses tsunamis aí, e ela tinha aprendido há uma semana antes com o professor parece que coisas assim, de sinais de tsunami, sabe? Ah, como que ficava a praia, como que era a onda. Enfim, ela começou a observar e aí ela começou a chamar a atenção de muitas pessoas na praia, mas ninguém deu bola para ela, porque ela tinha 11 anos. E aí ela achou um japonês, começou a contar a história, e daí ele falou: não, é isso mesmo. Tipo, eu sou também cientista e é exatamente o que você está falando, é verdade. Quando ele validou o ponto de vista dela, ela conseguiu salvar dezenas de pessoas em um desses episódios aí, eu tava vendo. Então, assim, o quanto a gente não valida, né, uma criança, o quanto a gente não valida os animais, né, do que a gente está consciente. Terra, o quanto você pode me salvar? É bem esse ponto de vista. Existe um processo que a gente faz que é 1, 2, 3. Embora os números tenham saído, né, a gente sempre usa 1, 2, 3 para a Terra, para dar à Terra o que ela deseja. Então, vamos fazer 1, 2, 3 Terra, tá bom? Então, 1, 2, 3. 3. E vamos dar à Terra que a energia que for requerida a ela. Como pode melhorar? E aí eu separei aqui um videozinho para a próxima história que o Dr. Den vai contar. Deixa eu ver se. Acho que tá aqui ou tá aqui. Vocês estão conseguindo ver o vídeo? Vai respondendo aqui que eu vou colocar. Responde no chat para mim, por favor, se entrou o vídeo, que eu vou colocar a tela. Sim, ok. Ele vai falar aqui da historinha do centésimo macaco, tá? É bem rapidinho. Centésimo macaco. Durante mais de 30 anos, um tipo de macaco japonês foi analisado em estado selvagem. Em 1952, pesquisadores deram batatas doces que caíram na areia aos macacos da ilha Koshima. Os símios gostaram do sabor das batatas cruas, mas acharam desagradável o da areia. Uma fêmea de 18 meses, chamada Imu, descobriu que poderia resolver o problema lavando as batatas num riacho próximo. Ela ensinou sua descoberta à mãe. As amigas também aprenderam essa nova maneira de proceder e a transmitiram para as respectivas mães. Diante dos olhares dos pesquisadores, esta novidade cultural foi sendo gradativamente aprendida por vários macacos. Entre 1952 e 1958,
todos os jovens macacos aprenderam a lavar batatas sujas de areia para torná-las mais saborosas. Somente os adultos que imitaram seus filhotes aprenderam este tipo de evolução social. Outros adultos permaneceram comendo batatas sujas. Eis que aconteceu algo sensacional. No outono de 1958, um certo número de macacos da ilha Koshima, o número exato é desconhecido, lavava batatas. Suponhamos que ao alvorecer daquele dia havia na ilha 99 macacos que já tinham aprendido a lavar batatas. Suponhamos ainda que em seguida, naquele mesmo dia, um 100º macaco aprendeu a lavar batatas. Neste instante, algo importante aconteceu. Naquela tarde, quase todos os membros do grupo haviam lavado as batatas antes de comê-las. A energia acrescentada pela adesão do 100º macaco de alguma forma provocou uma eclosão ideológica. Mas veja bem, o que mais surpreendeu os pesquisadores foi o fato de o hábito de lavar batatas haver espontaneamente cruzado os mares. Colônias de macacos de outras ilhas e do monte Takasaki, da ilha Kyushu, começaram a lavar suas batatas. Essa pesquisa está descrita em detalhes no livro Life TED, de Leon Madison. Concluiu-se que quando uma quantidade de indivíduos que adquiriram determinado conhecimento atinge certo número crítico, esse novo saber pode ser transmitido de uma mente para outra. Embora um número exato possa variar, o fenômeno do 100º macaco significa que quando apenas um número limitado de pessoas sabe de um caminho, este pode permanecer como propriedade da consciência dessas pessoas. A partir de um certo número, porém, essa consciência pode ser sintonizada por outras pessoas, fenômeno que a fortalece e expande. Algum macaco tem que ser o primeiro, ou o 50º, pois vai chegar um momento em que sua ação criará uma energia capaz de mudar a mentalidade coletiva. O seu pequeno ato pode fazer a diferença. Tirar aqui. Bom, então ele conta sobre a história do 100º macaco, que inclusive quando eu fiz biologia, o Neto vai lembrar, a gente estudou sobre isso, né? Sobre Darwin, sobre seleção natural, enfim. É muito legal. O Axis, quando abriu, né? Quando o Gary começou, ele pedia por 1.000 pessoas em consciência. Ele achava que quando chegasse a 1.000 pessoas, ele ia mudar alguma coisa no mundo. E com os macacos foi assim também. Então, assim, eu vejo. Até o Neto ficou brincando, né? Eu tenho um gato aqui que fazia uns 4 anos que ele não saía de casa, o André. E aí o Pretinho veio, que tá um ano aqui, e ele sai. E ele ensinou o outro a sair. Daí hoje a gente chegou antes do Clube do Livro, o André tava para fora. Daí o Neto falou assim: "Ai, filho da mãe, o Pretinho ensinou ele a sair." Ensina mesmo, os animais são inteligentes, né? Então é bem interessante aqui essa história. E o Dr. Den traz aqui também. Então, estamos chegando ao final desse livro. E aqui, queria terminar com uma parte aqui, que é na página 333, que é reivindicando a potência de você. É, é, essa parte aqui. Acho que é aqui. Os processos. Cerca de um ano após ter começado em Axis, Gary Douglas perguntou-me se eu estava disposto a reivindicar a potência de mim. Naquele momento, eu me encontrava de pé atrás de uma parede divisória onde estávamos. Enfiei a cabeça sem sequer ficaria totalmente frente a ele. E eu disse: "Bem, o que significa isso?" Ele disse: "Não posso dizer."
Enfiei a cabeça pelo canto da parede. Com o que parece? Não posso lhe dizer. O que vai acontecer? Também não posso lhe dizer. Você vai apenas ter que reivindicar se estiver disposto a tê-lo. Literalmente, passei uns 45 minutos gaguejando, imaginando se podia escolher sem saber com o que parecia, pensando o tempo todo. O que aconteceria se eu reivindicasse? Então, eu fiz a escolha. Escolhi reivindicar a minha potência. Foi como aqui está o que realmente é verdadeiro. E não vou continuar mais mentindo para mim mesmo. Vou ser o que quer que seja na realidade verdadeiro para mim. Porque, sabe, minha vida é muito valiosa para mim e eu não vou continuar me escondendo. Escolhi ser um líder e continuo a escolher a cada 10 segundos. Não busco seguidores. Eu apenas estou disposto a ter o convite para algo completamente diferente. Tem muitas técnicas que a gente tem, né, o guru, o seguidor. Então, assim, é muito bonito isso. Sim, exatamente. Você está? Agora é a hora. Se for, você sabe. Se não for, tudo bem também. Então, eu posso fazer uma pergunta? Você agora vai reivindicar e possuir, ser a potência e a consciência que você verdadeiramente é? Se for assim, tudo que não permite que isso apareça com total facilidade, vamos destruir, descriar, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode, hipócritas, sem, curtos, garotos, povas, criações, bases e aléns, que você pode escolher que vai criar o resultado que você deseja criar, o mundo. E tudo que não permita isso, vezes desilhões, vamos destruir, criar, por favor. Certo, errado, bom e mal. Pode, hipócritas, assim. Curtos, garotos, povas, criações, bases e aléns. Obrigado por você. Dedique um momento para observar você. Aqui está você lendo as últimas páginas desse livro, sendo você. Está disposto a ser grato por você agora? Sendo grato pelo que esse momento traga, onde quer que você esteja, com quem você quer que esteja e que corpo doce você tenha. Não é isso que você tem buscado a vida inteira? Tenha certeza que você leu muitos livros antes desse. Livros sobre espiritualidade, sobre como confiar em si mesmo, como ser uma melhor pessoa, como obter a luz púrpura para fazer espirais de amor enquanto você está plantando bananeira e cantando aleluia. Bem, talvez não é a última. Mas não é isso que vem buscando. Ser grato por sua vida e grato por você e grato por estar vivo. Se houvesse uma chave realmente grande para o reino, seria essa: gratidão. Então, por apenas 10 segundos, você estaria disposto a simplesmente banhar-se de gratidão por você e por seu corpo? E tudo à sua volta, gratidão total por você. Então, eu queria que a gente terminasse realmente com uns segundinhos aqui da gente se conectar com o nosso corpo, né? Coloca a mão no seu corpo mesmo. Vamos agradecer pela nossa vida. Agradecer, assim, pelo milagre que você é. Simplesmente agradeça, reconheça a sua mágica, reconheça o que você conquistou até agora. Conheça. Reconheça você. Gratidão. Gratidão, corpo. Gratidão. Parabéns para você. Muito bom, muito bom. E assim, gente, nós vamos encerrando esse Clube do Livro mágico. Eu espero de verdade, né, que tenha trazido consciências diferentes para vocês, que vocês possam ter saído um pouquinho diferente de quando vocês entraram aqui. Foi realmente um clube rápido, mas intenso. E esse é o convite, né? Então, assim, semana que vem nós vamos ter a classe desse livro aqui, com muitas consciências, daí a gente não vai ficar lendo, a gente vai mesmo para o caderno de exercícios. Então, tudo que ele trouxe aqui, a gente tem esse manual aqui prático do Benyu, que é para a gente realmente fazer juntos e trazer muita facilitação. Nós começamos a classe no dia 13, terminamos no dia 16. Vai ser um prazer enorme ter vocês. Se alguém se interessar pela classe, por favor, fale com o Neto. A gente facilita isso para você estar com a gente. As pessoas que fizerem a classe completa, elas ganham a intro também, tá? A gente isenta da intro. E você pode fazer os 4 dias com a gente. Vai ser uma honra ter vocês
aqui sendo vocês. O que que a gente poderia criar, gente? É a primeira vez que eu facilito essa classe, hein? Então, assim, estou escolhendo algo diferente aqui também. E espero que vocês também estejam escolhendo, certo? E o que mais é possível que ainda não consideramos? Gratidão, 21h14, encerrando os trabalhos.